Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente. E agora tem também a minha comunidade no Locals, que é onde eu tenho tentado concentrar aí a produção de conteúdo e muito em breve nós vamos começar a ter também conteúdos exclusivos, né? Lives fechadas, coisas mais profundas sobre alguns temas, livros. Então, se você ainda não faz parte da comunidade Locals, o link está aqui embaixo, já temos quase 10 mil pessoas lá. Se você pudesse tornar um membro ativo, né, um supporter, eu agradeço muitíssimo, né? Até porque, como vocês sabem, a vida não está fácil com tanta perseguição, né? Minhas contas bancárias ainda estão congeladas, eu fui demitido da Jovem Pan e por aí vai. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, como de praxe, eu gosto de abrir sempre essa live aqui falando de guerra cultural, porque afinal de contas é a guerra mais importante. Acima dela ainda tem a guerra espiritual. E cada vez fica mais claro que é com isso que a gente está lidando, né? Com forças do mal. Mas vamos lá. Essa semana eu destaquei um caso interessante que aconteceu aqui com a Liga de Hóquei. Antes de mais nada, é importante entender o seguinte: os esportes têm, obviamente, alguma predileção assim político-partidária. Se você for ver o perfil do público, né, você consegue identificar esportes que têm mais uma pegada conservadora e alguns têm mais uma pegada liberal e por aí vai. O hóquei, junto com o NASCAR, são os esportes mais conservadores. O público, via de regra, que gosta de ir lá ver aquela pancadaria toda em cima do gelo, é um público mais conserva, né? Isso é importante como contexto para o que eu vou contar agora. O Ivan Provorov, que é um jogador russo de hóquei, ele esteve envolvido numa controvérsia essa semana, que não deveria ser uma controvérsia, por causa de um evento LGBTQY, asterisco, jogo da velha, hashtag, @ emoji, todos que você imaginar e ponto. E a turma queria que ele declarasse apoio e usasse o rainbow, né? Usasse o símbolo. E ele, obviamente, foi muito respeitoso para com esse público e tudo, mas disse apenas o seguinte: olha, quanto a usar o símbolo, eu vou me reservar o direito de não fazê-lo, porque eu tenho minhas crenças religiosas. Ele é um cristão ortodoxo, né, da Rússia. E ele falou: eu tenho minha visão religiosa, então eu prefiro, né, não entrar em conflito com isso, porque para as religiões tradicionais, não só o cristianismo ortodoxo russo, mas para todas, né, o ato homossexual é um ato pecaminoso, certo? Então eles respeitam o pecador, mas eles condenam o pecado. E ele não quis ali usar o símbolo. Bom, desnecessário dizer que ele foi massacrado por conta disso, né? Teve um comentarista canadense que disse, batendo na mesa, que a NHL, que é a liga, tinha que multá-lo e o time dele em $1 milhão para dar uma lição muito clara de que tal homofobia não seria tolerada no esporte. Homofobia. Ele estava participando do evento em prol da comunidade alfabética, né, todas as letras e mais os símbolos, e ele simplesmente não quis usar o rainbow. Isso imediatamente remete ao caso de um episódio do Seinfeld. Para quem é fã, né, tem um episódio do Seinfeld que o Kramer ele vai participar de um evento, de uma manifestação na rua. Ele está lá junto com os caras, andando junto com os manifestantes do protesto. E tem uma hora que alguém passa um ribbon, né, tipo um broche, né, para ele colocar. E ele fala: não, isso não. Com aquele jeitão dele, aquele cabelo desgarrado, tipo Guga, oi Guga. E aí ele se recusa a colocar o broche. E o pessoal começa a virar: não, mas peraí, então você é contra a causa? Ele: não, estou aqui andando com vocês. Não, mas tem que usar o broche. Não, mas não quero, não gosto. E ele acaba tendo que fugir da horda de chacais e hienas que queriam pegá-lo e bater nele, né? Então, assim, por que isso é relevante? Porque cada vez fica mais claro que os movimentos de minoria, não tem nada a ver com minoria, não tem nada a ver com defender o gay, o trans, a mulher, o negro,
minoria que dá uns 78% da população, né? Eles não têm nada de inclusivo. Inclusivo é o cara que tolera, respeita, fala beleza, só que não quer participar na íntegra, usando os símbolos, porque entra em choque com a crença dele. O inclusivo respeita o cara que tem a crença dele na religião tradicional dele. Não tem nada de inclusivo. São autoritários totalitários. Você precisa de adesão total. Você precisa ser um deles, você precisa externar com símbolos que você é dessa tribo, que você aderiu à patota, caso contrário, você vai ser perseguido e destruído. E acusado de homofobia se você não quiser usar o Rainbow, né? Então, esse caso está dando muito o que falar. Graças a Deus, muita gente tem saído em defesa também do Provorov, né? Inclusive gays, falando, olha, eu sou gay e deixem o Provorov em paz. Porque isso aí é coisa de chacal, hiena, histérico e totalitário. O movimento woke, cada vez mais isso fica claro, é um movimento que exige a sua submissão na íntegra ou sem chibatadas em praça pública, para você aprender a ser uma pessoa mais tolerante e inclusiva e pacífica, né? Porque a marca da esquerda, além de tudo, é também a hipocrisia e o duplo padrão. Bom, em contraponto a isso, aconteceu essa semana, né? Um evento que acontece todo ano, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir 3 anos atrás com a querida amiga Ana Paula Henkel, a convite do senador Girão. E esse ano estiveram lá também o senador Girão, o deputado Sóstenes, a Zoe Martins foi, né? Esteve aqui na minha casa também, com a Bia Kisses. E eu estou falando da Marcha pela Vida. É um evento gigantesco. Centenas de milhares de pessoas de forma pacífica, crianças, pessoas que estão lá mostrando a importância de respeitar a vida desde a concepção, explicando com mais detalhes científicos o que é o aborto, como ele é feito. Inclusive tem coisas bem gráficas lá, tem uma área mais pesada lá com um telão, um vídeo, que mostra para quem quiser ver o que é um processo de um aborto. Não falam em nome da ciência, mas isso não pode mostrar, porque ofende, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, é um evento muito comovente, impactante, e a imprensa não toma conhecimento. Não existe. Centenas e centenas de milhares de pessoas nas ruas de forma pacífica para falar a favor da vida, crianças, e a imprensa não toma conhecimento. Porque a gente sabe que a imprensa, afinal de contas, tem uma pauta ideológica de controle, esquerdista, comunista, né? Eu vou parar de falar progressista. São comunistas mesmo. São comunistas mesmo. E é isso, meus caros. É isso, né? Que a gente tem que sempre denunciar aqui, e é o que eu vou continuar fazendo, né? Enquanto houver demanda para ouvir a minha voz. Bom, como vocês sabem, eu tenho feito, inclusive, live exclusiva, né? Eu vou tentar manter essa live mais curta sempre, agora no máximo 1 hora, até porque eu estou simultaneamente ao vivo lá na comunidade do Locals. E cada vez mais, repito, a coisa vai ficar concentrada lá, porque lá essas big techs não conseguem me atingir, me desmonetizar, me censurar, né? Então, tudo vai acabar acontecendo lá. Eu estou vendo aqui que tem 50 minutos time remaining. Então tem que realmente acabar em 1 hora, porque eu só tenho direito a 1 hora de live lá, por enquanto. Mas veja, nós temos nossos sponsors, nossos parceiros, e eu tenho feito essa live exclusiva também com a doutora Ingrid, né? Desnecessário dizer que hoje em dia, quem está planejando uma imigração para os Estados Unidos, tem um plano B ali na cartola, né? Na gaveta, é alguém apenas prudente, porque a gente sabe o que está acontecendo com o Brasil e com a América Latina. Então, vamos continuar sempre defendendo a liberdade, lutando contra isso, mas é normal a pessoa querer se precaver. Então, vai lá na página DM Visaló, D de dado, M de Maria, Visaló, no Instagram. Tire suas dúvidas com a doutora Ingrid, quase 30 anos de experiência nessa área, advogada de imigração. Às vezes você tem um visto que possa lhe atender e você, com a sua família, estar vivendo aqui como eu, há quase 8 anos, num país que respeita mais as liberdades e as garantias básicas para defendê-la, né?
nunca foi tão importante isso. Eu posso dizer com lugar de fala. Vamos lá, gente. Outra coisa que eu separei para falar com vocês aqui é sobre esse caso aí da Jovem Pan, né? Eu vou ser o mais gentil possível. Eu não gosto de cuspir em prato que eu comi. Eu acho que o caso da Jovem Pan, que todo mundo acompanhou e está vendo, né? Ele diz muito mais sobre o ambiente em que o Brasil está vivendo do que qualquer coisa. Eu entendo que vai ter gente que vai falar, Jovem Pan jogou a toalha, desistiu. Eu entendo. Eu procuro julgar de uma forma bem menos severa. Porque eu sei o que é um sistema podre, carcomido e poderoso tentar te destruir. Eu sei. Eu estou com meu passaporte cancelado, minhas contas bancárias congeladas. Então não é brincadeira você peitar ir de peito aberto contra gente tão poderosa. A Jovem Pan, ela é alvo de uma união orquestrada para destruí-la. E aqui, meus caros, aqui eu faço a análise que eu acho importante. Eu já escrevi para a Revista Oeste um texto sobre como as ditaduras começam. E as ditaduras começam com o silêncio ou os aplausos de gente supostamente moderada. Moderada. Só que invejosa, recalcada, autoritária. São aqueles, via de regra, que estão perdendo, ou são losers mesmo, e eles enxergam no instrumento autoritário de uma ditadura sendo implantada os instrumentos para atacar inimigos, adversários, desafetos. Tem uma cena no Atlas Shrugged, da Revolta de Atlas, de Ayn Rand, do John Galt, muito ilustrativa sobre isso. Quando começa ali um comunista agitador a pegar a palavra e promover uma revolução comunista. Vamos derrubar o comando da fábrica. E o John Galt olhando aquilo e falando assim, um bando de invejosos pensando o seguinte, se isso acontecer, não é que o rei vai ser deposto. O rei está muito longe de mim. O que importa, como sabia Freud, é o narcisismo das pequenas diferenças. Eu vou poder derrubar, dar uma rasteira no vizinho que foi promovido por mérito próprio. É uma espécie assim, o eunuco invertebrado vai poder ocupar o espaço de alguém melhor do que ele. Entende? Então, o caso da Jovem Pan é muito sintomático porque ela está sob ataque e sob silêncio de quem deveria estar defendendo a emissora. Mas, a gente sabe, tem emissora, por exemplo, com 30 anos de história e a Jovem Pan, com 1 ano de televisão, passou a audiência dela. Essa emissora está aplaudindo a ditadura. Porque ela está vendo aí um caminho, um instrumento para destruir a Jovem Pan. Agora, é desnecessário dizer que um programa que vai ter apenas falácias pipérnicas vai ter menos audiência. Então, é uma escolha difícil. É uma escolha de Sofia. Eu julgo com menos severidade, como eu disse, mas eu entendo que vai ter consequências. E essas consequências estão na conta do sistema e das emissoras covardes que se calam ou aplaudem essa perseguição, que deixam os fascistas, porque são fascistas, do Sleeping Giants, tentar perseguir e destruir, com o uso do aparato do Estado, uma emissora que tinha contraponto. E aí fica uma outra lição para a nossa reflexão. Adiantou, em nome do pluralismo e do contraditório, manter tanto petista no quadro? Serviu para quê isso? Protegeu a emissora, a empresa? Na hora de tentar persegui-la e destruí-la? Adiantou ter lá um bando de comunista? Não, né? Então, é uma lição que a Fox News aprendeu mais aqui, mais cedo. O Brasil vai ter que ter alguma hora uma emissora, o ambiente está difícil para isso, porque o ambiente não é de liberdade, todo mundo sabe, mas o Brasil vai ter que ter em algum momento, isso não vai poder durar para sempre, a menos que vire mesmo uma Venezuela, vai ter que ter uma emissora com coragem de se identificar como defensora das liberdades e do bom senso e da lógica argumentativa e do respeito à audiência. Cá entre nós, colocar falácias pipérnicas em nome de uma pseudo-pluralidade não atende com o devido respeito à audiência. Pessoas sérias não querem ficar vendo gente sonsa e venenosa logo às 7 da manhã.
destilando mentiras. Não quer. Então, isso fica de lição também. Em algum momento, nós vamos ter que ter canais que tenham coragem de virar e falar, não, e não é porque eu estou sendo pressionado que eu vou ter que... Cadê os Rodrigos Constantinos da Globo? Então por que a Jovem Pan tem que ter um bando de comunista? Eles já estão lá na Globo. E na CNN. E em todas as outras. Então, meus caros, ficam algumas lições importantes. Agora, veja, eu não julgo com essa severidade toda. São decisões difíceis, são empresas que precisam sobreviver, tem muita gente no quadro. Em vez da gente jogar pedras no Tutinha, vamos jogar pedras no sistema que fez uma empresa como a Jovem Pan, cheia de comunista, ter que fazer o que está fazendo para tentar sobreviver. Porque, afinal de contas, eu sou chamado pelo sistema de extrema-direita, golpista, antidemocrático, perigoso, blá, 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 blá. Né? O que é ridículo. Então, fica o alimento para reflexão. Food for thought. Né? 42 minutos que faltam, eu tenho que sempre ficar contando. Olha só como eu tenho um público muito seleto na minha comunidade, eu adoro isso. Estou vendo um comentário agora. De novo, é o escopo do estudo do Helmut Schuck. Meu caro, perfeito. O livro do Helmut Schuck sobre inveja, um sociólogo alemão, inveja, a Theory of Social Behavior, Envy, está aqui atrás o livro, vai ser um tema de um estudo específico com os meus apoiadores da comunidade local. Porque esse livro é o livro sobre isso. E mostra, inclusive, a trajetória cultural da inveja e que as sociedades que prosperaram foram aquelas que conseguiram, de alguma forma, se blindar contra as consequências nefastas da paixão mais mesquinha que existe, segundo Adam Smith, a inveja. E é disso que se trata. Inveja, inveja, inveja. Você quer ver um exemplo? Eu não estou mais mostrando muitas imagens, porque eu estou fazendo simultaneamente a live lá com o Locals, e lá eu não consigo usar os recursos que eu uso no meu StreamYard. Né? E também porque eu quero fazer uma live mais talkative, né? Comunicativa, direta, um bate-papo de boteco, sem necessariamente aqueles tweets todos ou vídeos que eu usava. Pois bem, no meu Twitter, que está lá censurado para o Brasil, usem VPN. O Brasil já é uma ditadura, como Cuba, Venezuela, né? China, e nesses lugares o povo precisa usar VPN para acessar quem critica o sistema. É ou não é? Então, meus caros, vejam. Eu fui surpreendido com um amigo meu que me mandou um evento aí, uma palestra que vai ter, um evento gratuito, né, porque se cobrar ninguém vai mesmo, com um bando de figurinha carimbada do MBL. Humorista, Covadão, tá todo mundo lá. Apresentador, Tucano, né, Sapatênis. Então, veja, o humorista Covardão, por exemplo, ele é muito macho para me atacar, até para criticar o PT de vez em quando. Ele só é incapaz de fazer uma piadinha com quem realmente tem poder para perseguir, mandar prender, congelar conta e tudo mais. Isso ele não faz. Então, veja, a turminha do MBL está se auto-intitulando a direita verdadeira. E aí, para que isso serve de reflexão aqui? Para a gente falar de um tema que eu já trouxe várias vezes à tona, da direita permitida, que não é direita coisa alguma, é uma esquerdinha tucana. Ou seja, a estratégia das tesouras. Quem não entendeu ainda a estratégia das tesouras não entendeu nada que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Em que consiste a estratégia da tesoura? Em grupos que são muito mais similares do que gostariam de admitir, criando a falsa sensação de que eles são ultra antagônicos, porque assim eles conseguem controlar o ambiente, impedindo que uma verdadeira oposição à direita, conservadora, apareça ou sobreviva. Então, a turminha do MBL se juntou e deu as mãos ao PT e ao PSOL para fazer o super pedido de impeachment contra Bolsonaro. O Kim Kataguiri e companhia usou a demagogia de um frouxo da vida para colocar cruzes e dizer que o Bolsonaro era responsável pelas mortes de Covid no Brasil. Atravessou a fronteira, não era mais culpa do presidente da Argentina, era do vírus. Mas no Brasil era o Bolsonaro, que não tinha poder para nada.
Aí, agora que eles conseguiram aquilo que eles queriam, tirar o Paulo Guedes e colocar o Fernando Haddad, eles queriam isso, eles vão lá e tentam posar de oposição à direita, a verdadeira direita. O Renan Santos, o MBL, o Chapa Tênis, o Danilo Gentili e companhia, o Eunuco Invertebrado e companhia. Piada de mau gosto. Os caras que são incapazes de condenar o arbítrio supremo, os caras que não conseguiram falar da revogação do Roe vs. Wade, da questão do aborto, porque precisavam da patotinha progressista da mídia. Quer dizer, conservadores liberais, um bando de tucano que fez o L ou ficou indiferente entre Paulo Guedes e Haddad, isso é uma piada de mau gosto. Mas eles são isso, uma piada de mau gosto. E eles vão contar com o apoio da imprensa, porque o sonho da Folha de São Paulo é ter que lidar com uma pseudo-direita representada pelo Alexandre Borges ou pelo MBL, e não por mim. Então, o sonho deles é me eliminar, me tirar do circuito. Eu sou extrema-direita, golpista, bolsonarista, blá, 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 blá. E aí vamos falar, não, a oposição ao PT da direita é o tucaninho que fez o L e estava junto do palanque deles, com LGBT, com causas progressistas todas. Um bando de esquerdinha. Um bando de esquerdinha. Gente, isso não cola mais. Isso não cola mais. A farsa está escancarada em praça pública. A máscara caiu. Vocês estão achando que vão enganar quantas pessoas? Vocês vão ter o apoio da Folha de São Paulo, que, aliás, fica me procurando para entrevista. Desiste. Então, essa turma vai fazer esse joguinho ridículo de cartas marcadas com o apoio dos adversários. Mas não vai colar. Não vai colar. Né? Bom, obviamente eu falo sempre de quem está planejando, né, um movimento desses. Eu tô no Rumble, sim. Eu tenho conta, tudo consta lá no Rumble. Pode entrar por lá também, né? Eu tô vendo aqui os comentários na comunidade Locals. Tem mais de 1.100 comentários aqui, não tô com gente me ajudando hoje nos comentários, então não vou conseguir dar conta desses comentários todos nas outras redes sociais. Acho que eu estou censurado, né? Mas eu quero falar com vocês de quem precisa fazer remessa de câmbio, quem precisa de ajuda com isso, né? Vai começar a fazer esse passo de imigração ou mandar a família na frente para ver qual é, e precisa fazer remessa. Bom, eu não posso hoje, porque minhas contas estão congeladas no Brasil, né? Daí a importância de você virar um membro ativo lá na Locals, né? Para minha sobrevivência. Mas quem puder fazer, tira dúvida com o consultor de câmbio, o meu amigo Adilson Góes, CEO da FAIR USA. Tem aqui um QR Code para você ter o contato, tem aqui o telefone dele, o e-mail dele, tudo aqui está na descrição do vídeo. Tire suas dúvidas, faça esse planejamento, né, para você poder estar enviando os recursos para sustentar a família ou a si mesmo num país mais livre. Estamos com quase 10 mil pessoas ao vivo aqui, apesar de toda a tentativa de censura. Fico muito feliz pelo apoio de vocês, né? E a luta continua de uma forma diferente. Eu quero falar cada vez mais das questões mais profundas, atemporais, em vez de ficar no dia a dia ali da política, até porque cá entre nós. Isso é importante, mas cansa. Cansa. E tem, dos meus 1,5 milhão de seguidores em cada rede social dessas, tem muita gente que gosta da treta. Não vamos negar. Tem muita gente que gosta ali da treta. Quer ver eu batendo boca com gente que não tem o mesmo preparo, modéstia, as favas. Porque é verdade, eu tenho anos e anos de estudo sobre esse troço, livros publicados, best-seller. Aí chega o cara lá com demagogia pura, com slogan, com repetição de palavras prontas, né? Monopólio da virtude. Cansa. Tem um público grande que gosta. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu vou cada vez mais focar menos nesse público e nesse tipo de treta e cada vez mais em temas como vamos discutir o livro do Helmut Schuck sobre inveja. Eu acho que isso agrega muito mais do que bater boca com comunista ou com gente desonesta. Vamos colocar assim, gente desonesta, né?
eu acho que agrega mais. Então é com vocês que eu quero falar. Se você tem esse perfil, migra para a comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com, porque lá é onde as coisas vão acontecer e de uma forma mais profunda. Né? Não quero ficar batendo boca. Estava cansado do dia inteiro fazer isso, sem mais tempo para nada, lendo menos, minha vida social prejudicada, porque eu fazia jornal de noite, programa ao vivo à tarde, tinha de manhã que fazer outras coisas. Estava puxado. Então, há males que vêm para o bem. Né? Eu estou querendo ver o copo meio cheio. Não acho que eu vou chegar ao ponto de um dia agradecê-lo por tudo que ele está fazendo para tentar me destruir. Não acho que chega a esse ponto, né? Mas eu sou uma pessoa adaptável às realidades que se impõem. As realidades se impõem. E aí eu quero falar um pouquinho só sobre a conjuntura do Brasil nesse momento, porque a gente está vendo as coisas acontecerem. O Fernando Haddad, uma desgraça. Choque para quem? Para o Armínio Fraga? Para Helena Landau? Para o Meirelles? Só se for, né? Quem me acompanha sabe que tudo dentro da previsão. Como as estações do ano ou como as fases da Lua. Você olha o Haddad, olha a equipe, você sabe o que vai acontecer. E aí o cara vai para Davos dizer basicamente o seguinte: tem que boicotar a empresa que pensa diferente mesmo. Golpista, empresa, né, de direita. Olha, um ministro da economia que vai para o mundo, para o Fórum da Economia Global, dizer que tem que boicotar a empresa porque os caras pensam diferente, é algo temerário. E algo também de quem não entende muito bem que a grande vantagem do capitalismo está na sua impessoalidade. Eu peço pizza no Uber Eats direto aqui, todo domingo, quando fazia lá o 4x4. Estamos de volta já já, calma. Atrasou um pouco por várias questões, mas estou usando o canal do 4x4 agora. Muito obrigado, meus parceiros também, né, pelo apoio. Mas veja, eu peço pizza e eu não entro. Puta, tem 7 opções aqui só em Weston, né? Ou perto. Aí eu não entro assim, faz uma pesquisa aí, filha, e descobre se essas empresas têm uma pegada progressista ou conservadora, se o dono é democrata ou republicano. Eu escolho a pizza que eu gosto mais, de acordo com o preço. E a vantagem do capitalismo está nisso. Por exemplo, para combater racismo. Quem percebeu isso? 2 economistas negros, liberais, Thomas Sowell e Walter Williams. Pelo processo ser impessoal, quem olha cara não olha resultado. Eu quero contratar gente que agrega valor. Se por uma questão de racismo, os negros que produzem a mesma coisa ganham menos, opa, eu quero contratar negro. Se o outro que é vizinho meu, concorrente, é racista e não quer atender negro, opa, eu quero. Venham consumir na minha loja, venham comprar no meu restaurante. Eu estou com mais clientela, mais opção de funcionários, eu estou sendo mais eficiente que o meu concorrente, ele vai à bancarrota. Percebe? Então, o capitalismo, a beleza dele é a impessoalidade. Quando você começa a ver se a empresa tem um dono assim, um assado, eu compro na Amazon Prime todo dia, minha cápsula de Nespresso chega no mesmo dia aqui. Eu sei que o Jeff Bezos é um cara que pensa muito diferente de mim. Eu vou no Starbucks, outro dia eu fui lá com meu laptop escrever minha biografia que eu estou escrevendo. Me senti escritor de filme americano, né? Com meu Mocha, laptop aberto, escrevendo minha biografia, meu livro. Maneiro. Agora, a Starbucks é uma empresa lacradora. Eu entendo que vai ter gente que falar assim, não, Rodrigo, eu não consigo separar. Eu não vou num show do Chico Buarque. Tudo bem, eu entendo isso. Mas veja, quando o cara se tornou militante demais, politizado demais, eu entendo que às vezes cria uma barreira. Mas, novamente, a vantagem do capitalismo está em você não ligar para a ideologia. Você liga para a eficiência, oferta e demanda. E o ministro da Economia não entende isso. E quer dar um tiro no pé e falar que o Brasil tem que boicotar empresas brasileiras porque pensam diferente. É temerário. Além disso, tivemos na mesma semana o próprio presidente dizendo que empresário não produz nada, ficou rico porque os outros trabalharam para ele. Rapaz, isso é uma falácia marxista das mais antigas. Eu escrevi um texto enorme usando os austríacos,
a visão do empreendedor, do austríaco Kirchner, Ayn Rand sobre a importância do dinheiro e tenta sobreviver na natureza hostil, que não é aquela que a Greta Thunberg acredita, tenta sobreviver na natureza hostil usando só força física, sem usar a inteligência de quem criou inovações, usando a mente, empreendendo. E aí você diz que só quem produz riqueza é quem usa braço, trabalhador braçal? E o cara que pensa e que consegue alocar de forma mais eficiente os recursos escassos? E o cara que pega menos de $1.000 numa garagem dos pais e cria uma empresa como a Dell ou como a Apple? Esse cara ficou rico porque os outros trabalharam para ele? Isso é de uma estupidez. Agora, o Lula não é estúpido, é malandro. Então, ali existe uma estratégia de jogar uns contra os outros o tempo todo. Empresário contra trabalhador. E veja, é a velha visão rançosa de luta de classes. Só que a luta de classe que existe, de verdade, não é entre patrão e trabalhador. Esses estão unidos tentando trabalhar juntos, e cada um com o seu papel, para produzir mais, atender melhor a demanda, crescer, receber o salário. Veja que o trabalhador ganha até adiantado. Ele ganha o salário sem risco. O acionista só vai ter lucro se sobrar dinheiro. E ele dá na frente o dinheiro para o trabalhador sem saber se vai poder recuperar. Então tem uma questão de estabilidade, coisas que a esquerda não entende, né? Sindicalista nunca vai entender isso. Mas, veja, a luta de classe que existe não é entre ambos unidos para prosperar e sobreviver. É entre ambos e o Estado. E os consumidores de impostos. E aqueles que, como o governo atual, falam de equilíbrio fiscal sempre pensando em aumentar mais e mais imposto. Incluir mais e mais gente na tabela do imposto de renda. Subir imposto para combustível. Só pensam em aumentar a arrecadação via mais impostos. Essa é a luta de classes. Produtor de riqueza, empresários e trabalhadores unidos contra consumidor de riquezas. A esquerda no poder. Meus caros, desnecessário dizer que os melhores artigos, reportagens, colunas de gringo, sobre tudo isso e muito mais, você encontra na Gazeta do Povo. Na Gazeta do Povo. Então, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, tem mais de 100 mil assinantes, o que você está esperando? O link está aqui embaixo. Assine o melhor jornal do Brasil. E vamos falar agora de... sim, vamos entrar em Davos então, mas falando da Marina, mas antes, veja, não existe petista grátis, socialista grátis. Então, começaram a vir as notícias que a gente já antecipava. 1 bilhão liberado para a Lei Rouanet. Aí você entende artista que faz o L. A turma toda da patota viajando com o jatinho da FAB, com dinheiro público para estender final de semana, né? Coisas que a gente tinha visto sumir do noticiário durante o governo Bolsonaro. Obras sem licitação, né? Cartão corporativo. Mas, de novo, qual é a novidade? E aí vem a Marina Silva, em Davos, e diz que metade do povo brasileiro passa fome. Bom, o que a gente pode tirar disso? Primeiro, que em menos de um mês de governo do PT, triplicou o número de famintos. Segundo o PT. Porque eram 30 e poucos milhões e agora são 100 milhões. Segundo, que a esquerda nunca teve compromisso com dados, com a verdade, com a ciência, com nada disso. Cospe um bando de número de forma demagógica para fins políticos. E o fim político último da esquerda é sempre o mesmo. O controle absoluto sobre a sua vida. Isso envolve, claro, seu bolso também. E olha como eles gostam, né, de dinheiro dos outros. São gananciosos ao extremo. E, claro, o fato de que esse alarmismo todo está na essência do projeto de poder absoluto das esquerdas. Marina está em casa quando faz isso em Davos. Porque o Fórum de Davos
é um fórum de globalistas que querem o controle absoluto sobre sua vida. E para isso eles precisam incutir pânico, medo, alarmismo constante sobre vocês. A pandemia caiu como uma luva para eles, mas antes tinha o aquecimento global. O Al Gore, que estava lá essa semana no fórum, falando com aquela voz dele, que tudo vai dar muito errado rápido se a gente não tiver o poder total de controlar tudo, era o mesmo que dizia 25 anos atrás que em 10 anos o mundo ia derreter e não ia ter mais urso polar. Os ursos polares estão com vida extra já de 15 anos, segundo o catastrofista Al Gore. Essa turminha de Greta Thunberg e tudo. Agora, o que é interessante para a gente falar de Davos, além do alarmismo e tudo, é que eles não escondem mais as conspirações. Então é muito curioso, depois quando vem um Larry Flint da vida, do BlackRock, uma empresa que tem 1 trilhão sob gestão, né, e fala assim, eles estão demonizando a gente, isso é muito preocupante. Em primeiro lugar, ele reclama que não são ataques às ideias, assim, às pessoas. E ele dá o exemplo que estão demonizando as causas. Ele é contraditório até nisso, mas veja, essa elite está no poder, tem muito poder, e está tudo dando errado, porque eles estão cada vez mais catastrofistas, alarmistas. E aí eles apontam para problemas que muitas vezes eles ajudaram a criar e demandam mais controle para solucionar esses problemas. É o golpe perfeito. Só que esse golpe não está sendo tramado às escondidas. Eles estão confessando o que eles querem fazer. E aí você acusa eles disso, você prestou atenção no que eles estão dizendo, e eles reclamam que você está atento ao que eles estão dizendo. Eles querem uma propriedade, uma sociedade cada vez mais sem propriedade. O lema do Klaus Schwab é que você vai ser feliz cada vez mais sem nada, sem ter nada. E eles dizem isso em chalés de bilionários, em chalés de esqui na Suíça, que chegaram de jatinho privado. É tudo tão ridículo, é tudo tão hipócrita, é tudo tão escancarado, que a gente está diante de vilões do James Bond. São figuras... O Klaus Schwab, ele até sotaque alemão ele tem, né? Falando inglês daquele jeito. You're gonna set up the whole world. If you don't set up right now, the whole world is gonna fall apart. Aí você olha e fala assim, meu Deus, se eu tivesse que criar um vilão do James Bond de ficção, eu não ia pensar em alguém mais caricato. Entende? O negócio... Para! Não. O problema do mundo hoje é que não tem mais espaço para ficção. Você vai pensar numa distopia, aí você escreve 1984, se você for o George Orwell. Ou você escreve Fahrenheit 451. Ou você escreve os Diane Rand, Anthem. Ou você escreve Admirável Mundo Novo, do Huxley. E aí vem um mundo moderno de hoje e cria uma interseção disso tudo. Você tem lá o Soma do Admirável Mundo Novo, você tem o controle do Big Brother, você queima livro de forma moderna, que é a censura na praça pública. Os caras têm tudo hoje. E, de novo, eles estão confessando o crime. E aí você presta atenção, eles se incomodam. Que você está denunciando, que você está chamando atenção para o que eles estão fazendo. Um bando de bilionário com jatinho particular em chalé de esqui na Suíça, falando que cada vez a gente tem que viver com menos para salvar o planeta. Teve um lá que falou assim, nós temos que fazer 1 bilhão de pessoas pararem de comer carne. O agronegócio brasileiro adorou, né? E claro, qual é a solução para todos os males do mundo que eles apontam? Sempre mais controle dessa elite ungida, sempre mais impostos. Aí agora tem uma cartinha dos bilionários falando assim, nós queremos pagar mais impostos. Ué, cara pálida, o que impede essa turma de assinar um cheque gordo e entregar na mão do Estado? Difícil entender a lógica, né? Se eu vir e falar assim, nós precisamos ajudar mais os pobres. Ué, eu vou na igreja todo domingo, vai lá e doa tudo. Então não é bem isso que eles estão falando. Eles não querem pagar mais. Eles querem usar um instrumento malandro para derrubar a escada e impedir que outros consigam chegar ao tamanho deles.
E para isso eles precisam de mais burocracia, regulação ambiental, impostos, porque eles vão derrubando a escada. É disso que se trata. Esse foi o tema, a essência elitista de Davos e o desejo de controle absoluto da minha coluna na Revista Oeste, que saiu hoje. E que os meus patronos, e também na comunidade local de supporters, né, dos que apoiam, tinham recebido já na quarta-feira, ou quinta. A essência elitista de Davos. Veja, nada contra você ser elite. A elite, a tropa de elite é a tropa que tem os melhores soldados, não os piores. A elite financeira é quem conseguiu ter sucesso na vida profissional. Se foi de maneira honesta, congratulations. Eu não sou invejoso, que nem a esquerda. Eu agradeço o Elon Musk usar os bilhões dele para uma causa que eu considero legal. E que ele tenha conseguido isso fazendo a Tesla, a SpaceX, agregando valor. Agora, o elitismo é a elite que se considera ungida, que é arrogante e quer o controle absoluto para mandar no mundo. Que acha que tem um direito de controlar a vida dos outros porque é elite. Aí não é mais elite, é elitismo. Snob. Isso é o mundo de Davos. E este governo está em perfeita sintonia com Davos. Porque estão rifando o Brasil para os globalistas. Vide a alegria do Macron com a postura da Marina e do Lula em relação à Amazônia. Não tem trouxa nessa história. Trouxa somos nós, que temos conta congelada, censurada e por aí vai. Meus caros, eu vou terminar sobre o assunto do vandalismo agora, da CPI. Mas peço vênia aos quase 15 mil que estão me acompanhando em todas as redes sociais, Twitter, YouTube do 4x4, para desligar agora com vocês. E essa parte do vandalismo vai rolar apenas lá na comunidade do Locals. Então, rodrigoconstantino.locals.com. Entre na minha comunidade, porque vai começar a ter cada vez mais conteúdo direcionado exclusivamente para lá. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nas outras redes sociais e até sexta-feira que vem.